Capítulo 31. O Alan. O que estou fazendo aqui? O Alan se aproximou da pia e jogou água fria no rosto. Em apenas algumas horas o leilão iria começar. Eles deixariam a suíte do hotel antes do nascer do sol. Era essencial que, se viessem procurar por Johannes Rietveld, depois do leilão, descobrissem que ele há muito já tinha partido. Ele deu uma última olhada no espelho dourado do banheiro. O rosto que olhava de volta para ele era familiar mais uma vez. Mas quem era ele realmente? Um criminoso? Um fugitivo? Um garoto que era razoavelmente competente, talvez mais do que razoavelmente, em demolições? Eu sou o filho de Maria Hendricks. Ele pensou na mãe sozinha, abandonada junto com sua criança defeituosa. Será que ela não tinha sido jovem o suficiente para produzir um herdeiro apropriado? Será que seu pai sabia mesmo então que ele iria querer se livrar para sempre das várias evidências de que o Wylan tinha existido? O que estou fazendo aqui? Mas ele sabia a resposta. Apenas ele poderia fazer com que seu pai fosse punido pelos seus atos. Apenas ele poderia libertar sua mãe. Wylan se examinou no espelho. Os olhos de seu pai, os cachos de sua mãe. Tinha sido boa a sensação de ser outra pessoa por um tempo, esquecer que era um Van Eck, mas ele não queria mais se esconder. Desde que os dedos de Pryor tinham se fechado sobre sua garganta, ele esteve fugindo. Ou talvez isso tudo tivesse começado bem antes, nas tardes que passou sentado na despensa ou encolhido em uma cadeira perto da janela atrás da cortina, torcendo para que todos se esquecessem dele, que sua babá simplesmente fosse para casa, que seu tutor nunca chegasse. Seu pai tinha desejado que o Wylan desaparecesse. Queria que ele desaparecesse do mesmo modo que tinha feito a mãe de Wylan desaparecer. E por um longo tempo, o Wylan tinha desejado exatamente a mesma coisa. Tudo isso tinha começado a mudar quando veio para o Barrel. Quando conseguiu seu primeiro emprego, quando conheceu Jasper, Kaz e a Inês, quando começou a perceber que valia alguma coisa. Jean Van Eck não teria seu desejo realizado. O Wylan não iria a lugar algum. Estou aqui por ela, disse para o espelho. O garoto de bochechas rosadas no espelho não pareceu impressionado. O sol estava começando a nascer quando Pin levou Wylan e Com pelos fundos do hotel e por uma série de voltas confusas até a praça, que ficava em frente ao mercado. Normalmente a padaria em Barrow Street estaria aberta àquela hora, preparando-se para atender os comerciantes e mercadores a caminho do mercado. Mas o leilão tinha bagunçado a ordem usual dos negócios, e o padeiro tinha fechado sua loja, talvez esperando conseguir um assento para assistir ao processo ao vivo. Eles ficaram de pé na praça deserta por um tempo excruciantemente longo, enquanto Pin se atrapalhava com a fechadura. Wylan percebeu que tinha se acostumado com a destreza com que Cass conseguia arrombar e invadir lugares. A porta se abriu com um tilintar alto demais, e então eles entraram. Sem luto, disse Pin, desaparecendo porta adentro novamente antes que Wylan pudesse responder. As cestas da padaria estavam vazias, mas o cheiro de pão e açúcar estavam no ar. Wylan e Com tinham se ajeitado no chão com as costas para as prateleiras, tentando ficar confortáveis. Cass havia deixado instruções bem precisas para eles, e Wylan não tinha a intenção de ignorá-las. Johannes Rietveld não poderia mais ser visto na cidade, e Wylan sabia exatamente o que seu pai faria com ele se encontrasse seu filho perambulando pelas ruas de Ketterdam. Eles se sentaram em silêncio por horas. Com cochilou. Wylan cantarolou para si mesmo uma melodia que habitava sua cabeça há algum tempo. Precisaria de percussão, alguma coisa com estalos como tiros. Deu uma olhada cautelosa pela janela e viu algumas pessoas se encaminhando para a igreja da permuta, estorninhos voando na praça, e ali, a apenas algumas centenas de metros, a entrada para o mercado. Ele não precisava ser capaz de ler as palavras gravadas sobre o arco. Tinha ouvido seu pai repeti-las incontáveis vezes. Engent, Vorhand, Amhand. Indústria, integridade, prosperidade. Jean Van Eck tinha conquistado razoavelmente duas dessas três coisas. Wylan só percebeu que Com estava acordado quando ele disse: "O que fez você mentir pelo meu filho naquele dia na tumba?" Wylan se sentou novamente no chão.
Escolheu suas palavras cuidadosamente. Acho que sei como é fazer as coisas errado. Com suspirou. Jasper erra muito. Ele é imprudente e tolo e tende a fazer piadas no momento errado, mas... Welland esperou. O que estou tentando dizer é que ele dá muito trabalho, muito mesmo, mas ele vale o risco. E ele é assim por minha culpa. Eu estava tentando protegê-lo, mas talvez eu tenha feito carregar um fardo muito pior do que todos os perigos que via à espreita lá fora. Mesmo na luz fraca da manhã filtrada pela janela da padaria, Welland podia ver como parecia cansado. Cometia alguns equívocos consideráveis. Welland desenhou uma linha no chão com o dedo. Você deu a ele alguém para quem correr, independentemente do que ele fizesse ou do que desse errado. Acho que isso vale mais do que os grandes equívocos. Viu? É por isso que ele gosta de você. Eu sei, não é da minha conta e não sei se ele faria bem para você. Provavelmente ele lhe traria 10 tipos diferentes de dor de cabeça, mas acho que você seria bom para ele. O rosto de Welland enrubesceu. Ele sabia o quanto Com amava Jasper. Tinha visto isso em cada gesto seu. Era significativo o fato de ele pensar que Welland era suficientemente bom para seu filho. Um som veio de perto da entrada de serviço e ambos congelaram. Welland se levantou, coração acelerado. Lembre-se, ele sussurrou para Com. Fique escondido. Ele abriu o caminho pelos fornos até os fundos da padaria. O cheiro era ainda mais forte ali, a escuridão mais completa, mas o lugar estava vazio. Um alarme falso. Não é... A porta de entregas se abriu subitamente. O Alan foi agarrado, sua cabeça puxada para trás. Mãos abriram forçadamente sua boca e enfiaram nela um pedaço de pano. Um saco foi jogado sobre sua cabeça. Ei, mercantezinho, disse uma voz profunda que ele não reconhecia. Pronto para retornar ao seu papai? Seus braços foram forçados para trás e ele foi arrastado pela porta de entregas da padaria. O Alan tropeçou, incapaz de se manter em pé, sem conseguir enxergar ou entender onde estava. Ele caiu. Seus joelhos bateram dolorosamente contra as pedras do pavimento e ele foi puxado com violência para cima novamente. Não me faça ter de carregá-lo, mercantezinho. Não estou sendo pago o suficiente para isso. Por aqui, disse um dos outros. Uma garota. Becca está na parte sul da catedral. Parem, disse uma voz. Quem é esse aí? Seu tom era oficial, Stedwatch, o Alan pensou. Alguém que o conselheiro Van Eck ficará muito feliz em ver. É alguém da equipe de Casbreaker? Vá andando até lá como um bom soldadinho e conte a ele que os leoneiros têm um presente esperando por ele na capela de armamentos. Wyland ouviu multidões a certa distância. Estavam perto da igreja? Um instante depois ele foi empurrado violentamente para a frente e os sons mudaram. Estavam dentro de algum lugar. O ar era mais fresco, a luz mais fraca. Foi arrastado por outro lance de escadas, suas canelas batendo contra as beiradas, e então foi arremessado em uma cadeira, suas mãos amarradas atrás das costas. Ele ouviu passos subindo as escadas, o som de uma porta se abrindo. Nós o pegamos, disse a mesma voz profunda. Onde? O coração de Wyland titubeou. Leia em voz alta, Wyland. Uma criança com metade da sua idade consegue ler isso sem nenhum esforço. Ele tinha achado que estava pronto para aquilo. Breaker o escondeu em uma padaria a apenas alguns blocos de distância. Como o encontrou? Becca mandou a gente vasculhar a área. Ele achou que Breaker poderia tentar algum truque no leilão. Sem dúvida com a intenção de me humilhar, disse Jean Van Eck. O saco foi arrancado da cabeça de Wyland e ele estava cara a cara com seu pai. Van Eck balançou a cabeça. Toda vez que acho que não conseguiria me decepcionar ainda mais, você acha um jeito de provar que estou errado. Eles estavam em uma pequena capela encimada por um domo. As pinturas a óleo mostravam cenas de batalhas e pilhas de armamentos. A capela devia ter sido doada por uma família de fabricantes de armas. Ao longo dos últimos dias, o Wyland tinha estudado o traçado da Igreja da Permuta, mapeando os nichos e recessos do telhado com a Inés.
traçando a catedral e as longas naves dos dedos da mão de Gessen. Ele sabia exatamente onde estava uma das capelas na ponta do dedo mindinho de Gessen. O chão tinha tapetes, a única porta levava à escadaria e as únicas janelas davam para o telhado. Mesmo se não estivesse amordaçado, duvidava que alguém, além dos personagens nas pinturas, pudesse ouvi-lo gritar por ajuda. 2 pessoas estavam de pé atrás de Van Eck. Uma garota de calça listrada, o cabelo louro raspado na metade da cabeça, e um garoto corpulento usando xadrez e suspensórios. Ambos vestiam as braçadeiras roxas, indicando terem sido recrutados pela Steadwatt. Ambos tinham as tatuagens dos leoneiros. O garoto deu um sorriso de canto de boca. Você quer que eu vá buscar o Pekka? Ele perguntou para Van Eck. Não precisa. Quero que ele fique de olho nos preparativos para o leilão. E isso é algo que eu prefiro resolver sozinho. Van Eck se abaixou. Escute aqui, garoto. A Spectro foi vista com um membro do Triunvirato Grisha. Sei que Breaker está trabalhando com os Ravicanos. Apesar de todas as suas limitações, você ainda carrega meu sangue. Conte-me o que ele planejou e farei com que cuidem de você. Você terá uma mesada, poderá viver em algum lugar com conforto. Vou remover sua mordaça. Se gritar, deixarei os amigos de Pekka fazerem o que quiserem com você, entendeu? O Wylan assentiu com a cabeça. Seu pai puxou o trapo de sua boca. O Wylan passou a língua sobre os lábios e cuspiu no rosto de seu pai. Van Eck puxou um lenço branco com um monograma de seu bolso. Estava bordado com louro vermelho. Uma resposta apropriada para um garoto que mal consegue formar palavras. Ele limpou a saliva do rosto. Vamos tentar novamente. Conte o que Breaker está planejando com os Ravicanos e talvez eu o deixe viver. Do jeito que você deixou minha mãe viver? A reação de seu pai foi quase imperceptível. Uma marionete puxada uma vez pelas cordas e então abandonada inerte. Van Eck dobrou o lenço sujo 2 vezes e o guardou. Assentiu para o garoto e para a garota. Façam o que quer que tiverem de fazer. O leilão começa em menos de 1 hora e quero respostas antes disso. Segure-o para cima, o garoto corpulento disse para a garota. Ela levantou o Wylan para deixá-lo de pé, e o garoto pegou um par de socos ingleses de seu bolso. Ele não vai ficar tão bonito depois disso. Quem se importa? Disse Van Eck, dando de ombros. Só garanta que ele permaneça consciente. Eu quero informações. O garoto olhou cético para o Wylan. Você tem certeza de que quer fazer as coisas desse jeito, mercantezinho? O Wylan reuniu cada migalha de bravata que tinha aprendido de Nina, a força de vontade aprendida com Mathias, o foco que havia observado em Cass, a coragem que havia aprendido com a Inês e a esperança selvagem e imprudente que tinha aprendido com Jasper. A crença de que, não importa quão pequenas eram as chances, de alguma forma eles venceriam. Eu não vou falar nada, disse ele. O primeiro soco quebrou 2 de suas costelas. O segundo o fez cuspir sangue. Talvez devêssemos quebrar seus dedos para que não possa mais tocar aquela flauta infernal, Van Eck sugeriu. Estou aqui por ela, o Wylan repetiu para si mesmo. Estou aqui por ela. No fim das contas, ele não era Nina, nem Mathias, Cass, Inês ou Jasper. Ele era apenas o Wylan Van Eck, e ele contou tudo o que sabia. Capítulo 32. A Inês. Entrar na igreja da permuta não foi tarefa fácil naquela manhã. Devido à sua posição próxima ao mercado e ao Barrows Canal, seu telhado não se juntava com os demais e suas entradas já estavam cercadas por guardas quando a Inês chegou. Mas ela era a Espectro. Ela fora feita para encontrar lugares escondidos, os cantos e rachaduras onde ninguém pensaria em procurar. Não eram permitidas armas dentro da igreja da permuta durante o leilão, então ela carregava o rifle de Jasper preso às costas. Esperou fora do campo de visão até identificar um grupo de soldados da Steadwatt conduzindo uma carroça cheia de lenha em direção às enormes portas duplas da igreja. A Inês imaginou que fariam algum tipo de barricada para o palco ou para as naves dedo. Ela esperou até que a carroça parasse. E então guardou o capuz dentro da túnica para que não se arrastasse no chão e deslizou para debaixo da carroça. Prendeu-se no eixo, seu corpo poucos centímetros acima dos paralelepípedos, e deixou que a conduzissem diretamente pelo corredor central.
Antes de chegarem ao altar, ela se soltou e rolou por entre as fileiras de bancos, errando por pouco as rodas da carroça. Sentiu o chão de pedra fria sob a barriga enquanto rastejava pela transversal da igreja, e então esperou no final do corredor e se escondeu rapidamente atrás de uma das colunas da arcada ocidental. Moveu-se de coluna para coluna e então entrou sorrateiramente na nave que a levaria para as capelas do Dedão. Mais uma vez, ela se agachou para rastejar, de modo a usar os bancos na nave como cobertura. Não sabia onde os guardas poderiam estar patrulhando e não tinha qualquer desejo de ser pega simplesmente perambulando pela igreja. Chegou à primeira capela, então subiu as escadas até a capela laranja acima. Seu altar estava decorado com ouro, mas construído para parecer com caixas de laranjas e outras frutas exóticas. O altar emoldurava uma pintura a óleo de Decapol, mostrando uma família de mercadores vestidos de preto, aninhados na mão de Gezen, flutuando acima de um bosque de limoeiros. Ela escalou o altar e se lançou para o alto em direção ao domo da capela, prendendo-se nele para ficar pendurada quase de cabeça para baixo. Quando chegou ao centro da cúpula, apoiou as costas contra o pequeno domo que coroava o domo maior como um chapéu. Embora duvidasse que pudesse ser ouvida dali, esperou que começassem os sons de serras e martelos na catedral e então posicionou seu pé na frente de uma das janelas esguias de vidro que dava luz à capela e a chutou. Na segunda tentativa, o vidro rachou e seus estilhaços caíram para o lado de fora. A Inês cobriu a mão com a manga para limpar os cacos excessivos e se esgueirou para fora, subindo no topo do domo. Prendeu uma linha de escalada na janela e desceu pela lateral do domo até o telhado da nave, onde deixou o rifle de Jasper. Não queria que a arma atrapalhasse seu senso de equilíbrio. Estava em cima do dedão de Gezen. A névoa da manhã tinha começado a se dissipar e ela podia sentir que o dia seria quente. Ela seguiu o dedão de volta até os pináculos com os íngremes telhados duplos da catedral principal e recomeçou a escalar. Aquela era a parte mais alta da igreja, mas o terreno era familiar e isso tornava as coisas mais fáceis. De todos os telhados de Quérirdan, o da catedral era o favorito de Inês. Nunca teve um bom motivo para conhecer suas curvas. Havia muitos outros lugares de onde poderia ter observado o mercado, o Bear's Kennel, quando um serviço exigia, mas sempre escolheu a igreja da permuta. Seus pináculos eram visíveis de quase qualquer lugar em Quérirdan. O cobre de seu teto, já há muito transformado em verde, entrecruzado por espinhas de arabescos metálicos, cheia de apoios perfeitos para as mãos e oferecendo bastante cobertura. Era como um estranho reino das fadas verde e cinza que ninguém mais na cidade conhecia. Seu lado acrobata tinha imaginado esticar uma corda bamba entre os pináculos mais altos. Quem ousaria desafiar a própria morte? Eu. Os Kers provavelmente considerariam uma blasfêmia colocar acrobatas acima de sua catedral, a menos, é claro, que ela cobrasse entradas. Ela plantou os explosivos que Kaz havia descrito como um seguro, nos locais em que ela e Wylan tinham acertado quando mapeavam a catedral. Apenas na mente de Kaz, o caos contraria como uma segurança. As bombas tinham sido criadas para serem barulhentas, mas não causariam muito dano. Ainda assim, se algo desse errado e fosse necessária uma distração, elas ainda estariam lá. Quando terminou, assumiu sua posição em um dos compartimentos cercados por metal trabalhado que permitiam observar de cima a abside e a vasta nave da catedral. Aqui, seu campo de visão dos trâmites do leilão estaria livre, bloqueado apenas por uma série de ripas largas e a tela de arame entre elas no caminho. Houve vezes em que parou ali só para escutar a música do órgão ou ouvir vozes cantando. Lá no alto, acima da cidade, com os acordes do órgão de tubos ecoando pela pedra, sentia-se mais próxima de seus santos. A acústica era boa o suficiente para ouvir cada palavra dos sermões se quisesse, mas ela escolhia ignorar essa parte da missa. Gezen não era seu Deus, e ela não tinha qualquer desejo de ser ensinada a melhor servi-lo. Também não era fã do altar de Gezen, um calombo achatado e sem graça de pedra em torno do qual a igreja tinha sido construída. Alguns o chamavam de primeira forja,
outros de morteiro, mas hoje ele seria usado como uma plataforma de leilão. A coisa toda fazia o estômago de Inês revirar. Estava supostamente sob um contrato de servidão trazida para Cat por sua livre e espontânea vontade. Era isso que os documentos diziam. Eles não contavam a história de seu sequestro, seu terror na barriga do navio de tráfico de escravos, a humilhação sofrida nas mãos de Tante Helene ou a desgraça de sua existência no Menaguer. Kert tinha sido construída tendo o comércio como base, mas quanto desse comércio era de gente? Um pastor de Gessen podia ficar de pé naquele altar e vociferar contra a escravidão, mas o quanto daquela cidade fora construído com os impostos dos bordéis? Quantos membros daquela congregação empregavam garotos que mal falavam Kerk, que varriam chãos e dobravam roupas por centavos enquanto trabalhavam para pagar uma dívida que nunca parecia diminuir? Se a Inês conseguisse seu dinheiro, se conseguisse seu navio, poderia fazer sua parte para mudar tudo aquilo. Se sobrevivesse aquele dia, ela imaginou todos eles, Cass, Nina, Mathias, Jasper, Wylan, Quay, que tinha tido tão pouco controle sobre os rumos da própria vida, empoleirados lado a lado sobre um fio, seu equilíbrio precário, suas vidas conectadas pela esperança e pela fé em um no outro. Pekka estaria espreitando a igreja lá embaixo, e ela suspeitava que Danyasha estaria por perto. Tinha chamado a garota de marfim e âmbar de sua sombra, mas talvez ela fosse um sinal também, um lembrete de que a Inês não tinha sido feita para aquela vida. Ainda assim, era difícil não sentir que aquela cidade era seu lar e que Danyasha era a intrusa. Agora Inês observava os guardas fazendo sua última vistoria do terreno da igreja, procurando nos cantos e capelas. Sabia que talvez enviasse alguns oficiais corajosos para o telhado para fazer buscas, mas havia muitos lugares para se esconder, e se precisasse, ela poderia simplesmente se esgueirar de volta para o domo da Capela do Dedão enquanto esperava que fossem embora. Os guardas tomaram suas posições, e a Inês ouviu o capitão dando ordens para que conduzissem os membros do conselho mercante aos seus devidos lugares no palco. Ela identificou o médico da universidade que foi trazido para verificar a saúde de Quay e viu um guarda trazer um pódio com rodas até o lugar onde o leiloeiro ficaria. Sentiu-se irritada quando percebeu alguns leoneiros andando pelos corredores com os guardas. Eles estufavam o peito, curtindo sua nova autoridade, exibindo as braçadeiras roxas uns para os outros e rindo. A Steadwatt de verdade não parecia feliz com isso, e a Inês podia ver pelo menos 2 membros do conselho mercante observando os acontecimentos com olhos atentos. Será que estavam se perguntando se tinham cometido um equívoco ao permitir que um bando de bandidos do Barry fosse recrutado? Van Eck tinha convidado Rollins para aquela dança, mas a Inês duvidava que o rei do Barry o deixasse ditar o ritmo por muito tempo. A Inês estudou a linha do horizonte, até o porto e as torres pretas do obelisco. Nina estava certa sobre o conselho das marés. Parecia que eles preferiam ficar isolados em suas torres de vigia. Apesar de que, como suas identidades eram desconhecidas, a Inês imaginava que talvez estivessem sentados na catedral naquele exato momento. Ela olhou em direção ao Beryl, torcendo para que Nina estivesse segura e não tivesse sido descoberta, e que a presença pesada da Steadwatt na igreja significasse uma passagem mais fácil nas ruas. À tarde, os bancos começaram a se encher de espectadores curiosos, comerciantes em vestes rústicas, bandidos endinheirados e brutamontes recém-chegados das aduelas, exibindo-se com as roupas mais vistosas do Barrow, bandos de mercadores de preto, alguns acompanhados de suas esposas, seus rostos pálidos flutuando acima dos colarinhos de renda branca, cabeças coroadas por tranças. Em seguida, vinham os diplomatas de Fierda. Vestiam prata e branco e eram flanqueados por Druskell em uniformes pretos, pele e cabelos dourados. Só o tamanho deles já era intimidador. A Inês imaginou que Mathias devia conhecer alguns daqueles homens e garotos, devia ter servido com eles. Como seria para ele reencontrá-los agora que tinha sido marcado como traidor? Depois vinha a delegação Zimene, coldres vazios na cintura, forçados a entregar suas armas nas portas. Eram tão altos quanto os Druskell, porém mais esguios. Alguns com pele cor de bronze como a dela, outros com o mesmo marrom profundo de Jasper.
alguns com a pele raspada, outros com o cabelo em tranças grossas e coques enrolados. Ali, enfiado entre as últimas duas fileiras de Zimene, a Inês viu Jasper. Pela primeira vez, ele não era a pessoa mais alta da multidão, e com a gola de seu sobretudo de algodão encerado virada para cima, contornando sua mandíbula e um chapéu abaixado cobrindo as orelhas, estava quase irreconhecível. Pelo menos a Inês torcia para que estivesse. Quando os ravicanos chegaram, o borborinho na câmara tornou-se um rugido. O que uma multidão de comerciantes, mercadores e arruaceiros do Barrow achava daquele grande desfile internacional? Um homem em uma sobrecasaca verde azulada liderava a delegação ravicana, cercado por um enxame de soldados ravicanos em um uniforme militar azul claro. Esse só podia ser o lendário Sturmhond. Ele era pura confiança, flanqueado por Zoya Nazialensky de um lado e por Jania Seifin do outro. Seus passos largos e relaxados como se estivesse dando uma volta em uma de suas embarcações. Talvez ela devesse ter falado com os ravicanos quando teve oportunidade. O que poderia aprender em um mês com a tripulação de Sturmhond? Os Fierdanos se levantaram, e a Inês achou que uma luta poderia eclodir quando os Druskell encararam os soldados ravicanos, mas dois membros do Conselho Mercante correram à frente, apoiados por uma tropa da Stadwatch. Quer que é território neutro, um dos mercadores os avisou. Seu tom de voz estridente e nervoso. Estamos aqui tratando de negócios, não em guerra. Quem violar a santidade da Igreja da Permuta não poderá fazer lances, insistiu o outro, mangas pretas agitando-se no ar. Por que seu rei fraco manda um pirata imundo para representá-lo no leilão? Desdenhou o embaixador Fierdano, suas palavras ecoando pela catedral. Corsário, Sturmhond corrigiu. Imagino que ele tenha pensado que minha boa aparência me daria uma vantagem. Não é uma preocupação de onde você veio, pelo visto. Seu pavão vaidoso ridículo, você fede a pestilência grixa. Sturmhond cheirou o ar. Estou impressionado que consiga sentir qualquer coisa com esse ranço de gelo e consanguinidade. O embaixador ficou roxo e um de seus companheiros apressadamente o tirou de lá. A Inês revirou os olhos. Eles eram piores que um par de chefões do Barrow duelando nas aduelas. Ofendidos e resmungando, Fierdanos e Ravicanos sentaram-se em lados opostos do corredor, e a delegação Kailish entrou com pouca pompa. Mas instantes depois estavam todos de pé novamente quando alguém gritou: Uxu! Todos os olhos se voltaram para as portas enormes da catedral com o Uxu fluindo para dentro, um mar de estandartes vermelhos marcados com cavalos e chaves, seus uniformes cor de oliva decorados com ouro. Suas expressões se mantinham pétreas enquanto marchavam pelo corredor, e então pararam quando o embaixador Shu argumentou com raiva que sua delegação deveria estar sentada na frente da Câmara e que estavam dando preferência aos ravicanos e fierdanos, colocando-os mais próximos do palco. Será que os Kergud estavam entre eles? Inês olhou de relance para o alto, estudando o céu pálido de primavera. Ela não gostava da ideia de ser arrancada de seu ninho por um soldado alado. Finalmente, Van Eck desceu até o corredor de seu esconderijo perto do palco e disse, abrupto: Se vocês quisessem se sentar na frente, deveriam ter deixado de lado todo o teatro de uma entrada grandiosa e chegado na hora certa. Os Shu e os Kersh discutiram um pouco mais até que finalmente os Shu se acomodaram em seus assentos. O resto da multidão estava acesa com murmúrios e olhares questionadores. A maioria deles não sabia o quanto Kuei valia e só tinha ouvido rumores de uma droga chamada Jurda Parem, então ficavam imaginando por que um garoto Shu tinha trazido participantes tão ilustres ao leilão. Os poucos mercadores que se sentaram nos bancos da frente com a intenção de fazer um lance estavam dando de ombros uns para os outros e balançando a cabeça em perplexidade. Claramente, esse não era um jogo para iniciantes. Os sinos da igreja começaram a badalar 3 vezes, logo depois dos da torre do relógio de Geldrenner. O silêncio se instaurou. O conselho mercante se reuniu no palco, e então a Inês viu todas as cabeças no aposento se virarem. As grandes portas duplas da igreja se abriram, e Kuei Yubu entrou, flanqueado por Kaz e Metias e uma escolta armada da Stadwatch. Metias vestia roupas simples de comerciante,
mas ainda assim conseguia parecer um soldado em um desfile militar. Com seu olho preto e lábio cortado, Cass parecia ainda menos respeitável do que de costume, apesar do corte alinhado do seu terno negro. A gritaria começou imediatamente. Era difícil saber quem estava causando mais confusão. Os criminosos mais procurados da cidade estavam marchando pelo corredor central da Igreja da Permuta. Assim que Cass apareceu, os leoneiros posicionados pela catedral começaram a vaiar. Mathias foi instantaneamente reconhecido por seus companheiros Driscoll, que estavam gritando o que a Inés imaginava serem insultos para ele em Fierdano. A santidade do leilão protegeria Cass e Mathias, mas só até a última batida do martelo. Mesmo assim, nenhum deles parecia remotamente preocupado. Eles andavam com as costas eretas e olhos voltados para a frente, Quay aninhado seguramente entre eles. Quay já não estava se saindo tão bem. Os Shu estavam gritando a mesma palavra repetidas vezes. Xiao, Xiao, seja lá o que ela significasse. A cada grito, Quay parecia encolher um pouco mais. O leiloeiro da cidade se aproximou da plataforma levantada e assumiu sua posição no pódio próximo do altar. Era Jalen Headmaker, um dos investidores que eles tinham convidado para a apresentação absurda de Jasper sobre os futuros de petróleo. Graças à investigação que tinha feito para Cass, a Inés sabia que ele era escrupulosamente honesto, um homem devoto sem qualquer família, exceto uma irmã igualmente religiosa que passava seus dias limpando os chãos de prédios públicos a serviço de Gezen. Ele era pálido, com sobrancelhas em tufos de laranja e uma postura curvada que dava a ele a aparência de um camarão gigante. A Inés estudou os pináculos ondulantes da catedral, os telhados das naves dedo radiando a partir da palma de Gezen. Ainda nenhuma patrulha no telhado. Era quase um insulto, mas talvez Pekka Rollins e Jean Van Eck tivessem algo diferente planejado para ela. Redmaker desceu o martelo em 3 golpes furiosos. Ordem! Ordem! Ele gritou. O clamor na câmara se reduziu a um murmúrio descontente. Quay, Cass e Mathias subiram no palco e assumiram suas posições perto do pódio. Cass e Mathias parcialmente bloqueando a vista de Quay ainda nervoso e tremendo. Redmaker esperou pelo silêncio absoluto. Só então começou a recitar as regras do leilão, seguidas dos termos do contrato de servidão ofertado por Quay. A Inés olhou de relance para Van Eck. Qual seria a sensação de estar tão perto do prêmio que havia procurado por tanto tempo? Sua expressão era arrogante, ansiosa. Ele já está calculando seu próximo passo, a Inés percebeu. Contanto que Ravka não conseguisse dar o lance vencedor, e como poderiam com seu orçamento militar esgotado, Van Eck realizaria seu desejo, o segredo da Jurda Parém solto pelo mundo. O preço da Jurda subiria a alturas incalculáveis, e entre seus ativos privados secretos e seus investimentos no consórcio de Jurda, liderado por Johannes Rietveld, ele seria mais rico do que jamais havia sonhado. Redmaker acenou para que um médico da universidade se aproximasse, um homem com uma cabeça careca reluzente. Ele pegou o pulso de Quay, mediu sua altura, escutou seus pulmões, examinou sua língua e seus dentes. Era um espetáculo bizarro, desconfortavelmente parecido com a memória de Inés de ser cutucada e examinada por Tantrelin no convés de um navio de traficantes de escravos. O médico terminou e fechou a sacola. Por favor, pronuncie seu diagnóstico, disse Redmaker. A saúde do garoto está boa. Redmaker virou-se para Quay. Você concorda livremente em cumprir as regras deste leilão e seu resultado? Se Quay respondeu, a Inés não conseguiu ouvir. Fale mais alto, garoto. Quay tentou novamente. Sim. Então vamos prosseguir. O Magic desceu do palco e Redmaker levantou seu martelo mais uma vez. Quay Yu-Bu livremente se diz de acordo com estes procedimentos e, portanto, oferece seus serviços por um preço justo guiado pela mão de Gezen. Todos os lances serão feitos em Krugs. Os participantes são instruídos a manter o silêncio quando não estiverem fazendo ofertas. Qualquer interferência neste leilão, qualquer lance feito sem boa-fé, será punido da forma máxima permitida pela lei de Kerk. Os lances começarão em 1 milhão de Krugs. Ele parou. Em nome de Gezen, que o leilão comece. Então as coisas estavam em movimento.
Um clamor de números que a Inês mal conseguia acompanhar, os lances subindo enquanto Redmaker apontava seu martelo para cada participante, repetindo as ofertas em rompantes abruptos. 5 milhões de Krugs! O embaixador Shu gritou. 5 milhões! Redmaker repetiu. Alguém dá 6? 6! Os fierdanos rebateram. Os latidos de Redmaker ecoavam pelas paredes da catedral como tiros. Stormhound esperou, deixando os fierdanos e o Shu rebaterem números de um lado para o outro. O representante Zimene às vezes aumentando o preço em acréscimos mais cautelosos, tentando desacelerar o impulso dos lances. Os Kylish estavam quietos em seus bancos, observando o processo. A Inês se perguntava o quanto eles sabiam, e se não queriam ou simplesmente não podiam fazer lances. As pessoas estavam de pé agora, incapazes de se manter sentadas. Era um dia quente, mas a atividade na catedral parecia ter elevado a temperatura ainda mais. A Inês podia ver pessoas se abanando e mesmo os membros do conselho mercante reunidos como um bando de aves. Tinham começado a limpar o suor da testa. Quando os lances chegaram a 40 milhões de Krugs, Stormhound finalmente levantou as mãos. 50 milhões de Krugs, disse ele. O silêncio caiu sobre a igreja da permuta. Até Redmaker parou, seu semblante calmo abalado antes de repetir. 50 milhões de Krugs da delegação Ravicana. Os membros do conselho mercante estavam sussurrando um para o outro atrás da palma das mãos, sem dúvida animados com a comissão que estavam prestes a ganhar sobre o preço de Quay. Alguém dá mais? Redmaker perguntou. Os Shu estavam conversando, os fierdanos também, embora parecessem estar mais discutindo do que conversando. Os Imenes pareciam estar esperando para ver o que aconteceria. 60 milhões de Krugs, os Shu declararam. Uma contraoferta de 10 milhões a mais, como Cass tinha previsto. Os fierdanos fizeram um lance em seguida, em 60 milhões e 200 mil. Dava para ver que custava algo ao seu orgulho a oferta de acréscimos tão baixos, mas os Menes também pareciam ansiosos para desacelerar os lances. Eles fizeram um lance de 60 milhões e 500 mil. O ritmo do leilão mudou, subindo mais devagar, flutuando abaixo de 62 milhões, até que finalmente aquele marco chegou e os Shu pareciam impacientes. 70 milhões de Krugs, o embaixador Shu disse. 80 milhões, Stormhound falou. 90 milhões, os Shu não estavam nem se preocupando em esperar por Redmaker agora. Mesmo do alto do seu poleiro, a Inês podia ver o rosto pálido e a expressão de pânico de Quay. Os números tinham subido alto demais, rápido demais. 91 milhões, Stormhound disse em uma tentativa um pouco atrasada de reduzir o ritmo. Como se estivesse cansado do jogo, o embaixador Shu deu um passo à frente e rugiu. 110 milhões de Krugs. 110 milhões de Krugs da delegação Shu, Redmaker gritou, sua calma obliterada pelo montante. Alguém dá mais? A igreja da permuta estava calada, como se todos lá reunidos tivessem inclinado a cabeça para rezar. Stormhound deu uma risada afiada e deu de ombro. 120 milhões de Krugs. A Inês mordeu o lábio com tanta força que fez sangrar. Bum! As enormes portas duplas foram abertas violentamente. Uma onda de água do mar invadiu a nave, quebrando-se entre os bancos e então desaparecendo em uma nuvem de névoa. O falatório animado da multidão transformou-se em gritos de perplexidade. 15 indivíduos cobertos de azul adentraram, seus mantos flutuando como se capturados por um vento invisível, os rostos ocultos pela névoa. As pessoas pediam suas armas, alguns se agarravam e gritavam. A Inês via um mercador abaixado, abanando freneticamente a esposa inconsciente. Eles deslizaram pelo corredor, suas roupas movendo-se em lentas ondas. Somos o Conselho das Marés, disse a figura de manto azul que encabeçava a procissão, uma voz feminina, baixa e autoritária. A névoa cobria completamente seu rosto, deslocando-se sob o capuz em uma máscara em constante mudança. Este leilão é uma farsa. Murmúrios de choque se levantaram da multidão. A Inês ouviu Redmaker pedir ordem, e então se esquivou para a esquerda, movendo-se por instinto ao ouvir o som suave de uma lâmina cortando o ar. Uma lâmina minúscula e circular passou cortando por ela,
dilacerando a manga de sua túnica e tilintando contra o telhado de cobre. Este foi só um aviso, disse Dunyasha. Ela se apoiou no arabesco de um dos pináculos a 9 metros de Ainés, seu capuz de marfim levantado em torno de seu rosto, reluzente como a neve sob o sol da tarde. Quero olhar nos seus olhos quando a enviar para a morte. Ainés pegou suas facas. Sua sombra exigia uma resposta.